peço aqui que se ligue na nossa transmissão, participa, que a gente se comunica aí, nos ajuda a cada vez mais crescer o canal e apoia o governo de Jair Messias Bolsonaro, tá ok, gente? Presidente Bolsonaro, tá vendo? Que a gente vai sempre aqui, sempre chamar de presidente. Aqui não tem negócio de ex-presidente, não. Tem presidente Bolsonaro, porque ele é presidente do PL, é presidente de honra e sempre será presidente, tá ok, gente? Então dê aquele like, compartilhe nossos vídeos, compartilhe nossa live. Live aqui nesse canal toda segunda, quartas e sexta-feira, a partir das 19 horas. É muito importante o seu compartilhamento. Obrigado aos inscritos, obrigado às pessoas que nos seguem nas nossas redes sociais, as pessoas que vêm aqui, dá aquele like. Se não puder contribuir com o canal, quiser ajudar o canal, descrição do vídeo tem o Pix, pode ajudar lá, é muito importante. Se não sei como fazer, tem as contas, pode ir lá e fazer a contribuição nas contas. É importante porque a gente precisa, vamos, a partir do ano que vem, né, a partir desse ano ainda, a gente vai fazer um outro tipo de estúdio aqui, um pouquinho diferente, que é para a gente ir mudando aos poucos aqui, e tipo podcast, com convidado, a gente precisa de ajuda aí para cada vez mais as pessoas nos ajudarem. Então é muito importante. Se você não puder, só dando aquele like você está ajudando muito o canal. É muito importante o seu canal, o nosso compartilhamento, o seu compartilhamento. O canal não é monetizado, o canal aqui é tudo recurso próprio, tá ok, gente? Inscreva-se, compartilhe. Bandeira verde e amarela jamais será vermelho. Então esse estúdio aqui é tudo amarelo, tudo verde, limão, que é para contribuir cada vez mais com esse país verde e amarelo. Estou de verde e amarelo hoje, tá vendo? Então é muito importante o seu compartilhamento. O Brasil é nosso, o Brasil é do povo brasileiro, não tem quem tire isso, tá vendo? Brasil, o melhor país do mundo para se viver. Então inscreva-se e compartilhe. Vai ter uma live de 1h30, é muito importante aqui, vamos falar de tudo aqui. Fazemos um jornalismo independente, aqui não tem negócio de mimimi, de muita... Né? É muito importante você estar diretamente falando com o seu público, tá vendo, né? Se tiver dúvida, escreva no chat aí, o chat está aberto, pode escrever no chat aí. Se quiser falar com a gente aqui, escreva no chat, a gente responde imediatamente. Então escreva-se e compartilhe, vamos lá. Muito boa noite, agora são 19h38 no horário de Brasília, começando mais uma transmissão ao vivo no canal Brasil no Ponto TV. Inicialmente, peço que curta, compartilhe e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se no canal, canal esse que coloca Deus, o bolsonarismo, o conservadorismo, pátria e liberdade em primeiro lugar. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos e vídeos exclusivos. Lembrando que temos transmissões ao vivo toda segunda, quarta e sexta, né, por volta das 19 horas no horário de Brasília. E por mais que aqui haja oposição a trechos da Constituição, também lembro que no artigo 5º é garantido a liberdade de expressão. Dito isso, vamos aos temas dessa live do dia 16 de junho de 2023. Lembrando que aqui a gente deve lealdade não só ao presidente Bolsonaro, né, mas aos nossos inscritos também, né? Respeito a todos, tá ok? Lembrando que essa transmissão ao vivo será distribuída em canais bolsonaristas que estão aqui na descrição do canal Brasil no Ponto TV. Se porventura você estiver assistindo essa live depois, eu peço que curta, compartilhe, né? E se porventura estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se no canal. Se porventura você estiver assistindo em outro canal, né, Bolsonaro News, o Brasil é Nosso, Brasil no Ponto News, né, eu peço que se inscreva no canal Brasil no Ponto TV, tá ok? Se porventura você estiver assistindo em outro canal, se inscreva no canal Brasil no Ponto TV. Isso é muito importante, pessoal. A gente precisa disseminar a voz de direita no Brasil. Afinal de contas, temos essa imprensa, maioria, né, dessa imprensa que joga contra. Então a gente está nadando contra a maré. Então é muito importante cada moral que vocês nos concedem aqui, né? A gente precisa disseminar a voz direita. Afinal de contas, de novo, a gente está nadando contra a maré.
né? Então é importante você deixar seu like, você compartilhar e se porventura estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se no canal. Isso é muito importante, pessoal, muito importante mesmo, tá ok? Dito isso tudo, vamos aos temas desta live, já informando que o presidente Bolsonaro fez uma reunião em restaurante de Brasília. Mais detalhes no primeiro tema dessa live. Em seguida a gente vai falar sobre a determinação do STF quanto à convocação de depoimento de Bolsonaro e Daniel Silveira. E por fim, a gente vai falar sobre o caso Marcos Duval, né? Esses e entre outros assuntos a gente vai tratar aqui nessa live no canal Brasil1.tv, né? De novo, peço seu like, peço seu compartilhamento e se porventura estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se no canal, isso é muito importante. Sejam todos muito bem-vindos, tá ok? Dito isso tudo, vamos ao primeiro tema desta live, sem mais delongas, direto ao ponto, né? Vamos lá. Bolsonaro faz reunião em restaurante popular de Brasília. Terra Brasil Notícias. Dê seu like, pessoal. Compartilhe. E se você estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se no canal. Isso é muito importante. Vamos lá. Tá aqui, ó. Bolsonaro almoça em restaurante popular de Brasília. Vamos lá. Vamos aqui ao conteúdo dessa matéria. Eu vou ler apenas um trecho, né? Sempre deixa a fonte aqui para quem, porventura, quiser ler a matéria na íntegra, né? Enfim, é só você verificar no site, né? A gente sempre deixa a fonte no final, da leitura, né? Das matérias, né? Mas vamos lá. Vamos aqui ao conteúdo dessa matéria que está no jornal Terra Brasil Notícias. Mandar aqui um salve para o pessoal lá do TBN, né? Vamos aqui ao conteúdo dessa matéria, né? Sempre pedindo seu like, pedindo seu compartilhamento. E se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se no canal, tá ok? Mantendo sua simplicidade e popularidade, o presidente Jair Bolsonaro passeou por um shopping popular em Brasília e também fez reunião naquele local, né? Além disso, ele almoçou, né? Justamente em Brasília, no qual reuniu, né, milhares de pessoas ali, né? Obviamente, né? Logicamente, tá ok? Tá aqui, ó. Tweet do Vlog do Lisboa, abre aspas. Bolsonaro vai a shopping popular de Brasília hoje, fecha aspas. 15/6/2023, né? Além de ter passeado, logicamente, o presidente fez uma reunião junto a aliados, né? No mesmo local, tá ok? Dito isso tudo, né? Eu já li praticamente toda a matéria aqui, né? Deixa a fonte, né? Terra Brasil Notícias, tá ok? Matéria única. Pode mostrar a matéria e opiniões iniciais. Vamos lá, gente. A matéria tá aqui, ó. Vamos lá. A matéria tá aqui, ó. Bolsonaro almoça em restaurante. Tá aqui a foto dele aqui. Tá? Presidente Bolsonaro aqui. Ok? Aqui é a matéria. Terra Brasil Notícias. Mas vamos lá. Eu vou dar minha opinião sobre isso aqui. Isso significa que o presidente Bolsonaro está mais popular do que antes. Claro. Esse estilo aqui é estilo da restaurante lá de Orlando, quando ele estava lá na Flórida, quando ele estava lá na Flórida. Tá? Ficou lá 90 dias. O que é que acontece? Acontece que o presidente Bolsonaro, ele é uma pessoa muito popular. E juntando todo mundo, estava lá todo mundo junto com ele, fizeram uma reunião, uma pequena reunião ali para tratar de algumas coisas, provavelmente do que ia acontecer hoje, tá entendendo? E já tinha tido aquele outro vídeo lá do Valdemar da Costa Neto, que eu botei no canal aí, fazendo todas aquelas relações ao presidente Bolsonaro. E na do Queiroga, entendeu? Foi muito bacana lá o que eles fizeram.
a importância que o presidente Bolsonaro tem para o Brasil. Entendeu? É um cara que ficou 4 anos sem nenhum tipo de corrupção no governo, com ministros técnicos ali com ele. Inclusive o Tarcísio hoje é governador da maior cidade do país, maior economia do Brasil, que é São Paulo. Tá vendo? Olha só isso aí que vem aí. Tá vendo? Então nós estamos agora com uma leva de fazer prefeito em todos os estados. Prefeitos. Entendeu? Então, essas são as pequenas reuniões que não dá para você juntar muita gente, porque essa pequena reunião, conversando direitinho com as pessoas e explicando o nosso ideal para na próxima eleição de 2026. Eu acredito que o TSE, né, falando do TSE, não vai deixar ele inelegível, tá entendendo? Eu acredito nisso aqui. Ele não vai deixar, tá entendendo? Porque aí você criaria uma figura, uma pessoa, um presidente da República, que onde ele botasse a mão vira ouro. Onde ele botar a mão vira ouro. Botar a mão na cabeça de alguém, esse cara é eleito. Entendeu? Não que ele não. Mas se deixasse inelegível. Entendeu? Eu acredito que não vai deixar, porque veja o que aconteceu com um cara que é corrupto. Olha só o que aconteceu com um cara que é corrupto, que meteu a mão no dia da Petrobras, que meteu a mão no dia do povo brasileiro. E olha aí, o que fizeram com ele aí. Botaram ele lá e você voltou a ser, entre aspas, presidente da República. Para mim não me representa, tá? Sou bem sincero com você. Porque o que nós estamos comendo hoje, se a comida está saindo do nosso prato hoje, ainda é do presidente Bolsonaro. Inclusive, o Paulo Guedes falou essa semana, deixou o cofre cheio e organizado, um país organizado. E eles estão bagunçando com o país de tudo enquanto é jeito. Estão bagunçando com o país. Não tem projeto nenhum para o país. O Lula é tão sem vergonha, eu digo logo assim, é tão sem vergonha, que ele não quer que ninguém filme o negócio dele. Chamou o próprio ministro dele de peso pesado, para não falar assim, tá vendo? O próprio ministro dele de peso pesado, para a gente não falar de outra forma, porque foi ele que falou, o próprio Lula. Quer dizer, esse tipo de brincadeira é uma brincadeira que, se fosse de direita, a gente falasse para algum esquerda, meu Deus do céu, já era processo logo. Mas como é do esquerdopata Lula, aí pode tudo. Quer dizer, é um Zé Ruela que está ali apenas como figura, porque, na verdade, ele não manda coisíssima nenhuma, que quem manda no Brasil no momento, vamos lá, Senado, Rodrigo Pacheco, Lira e o STF. O Lula eles queriam fazer isso mesmo com ele. Deixar ele para escanteio mesmo. Você fica no buraco que você nunca deveria ter saído. Fica no buraco aí que você nunca deveria ter saído, não. E tenho certeza que ele já escutou de muitos ministros lhe falando assim, ó, você fica no teu canto aí, da onde você nunca deveria sair, porque nós tiramos você de lá de dentro. Nós tiramos você lá de dentro e colocamos ele para fora, para que essa figura que se diz, né, ganhou com 60 milhões de votos. Aonde está esses 60 milhões é que até hoje eu não procurei saber, tá entendendo? Porque se tu procurar na Praça do Texto Poder, lá em Brasília, 10 mil pessoas, você não consegue botar isso aqui. Se o Bolsonaro disser amanhã, Paulista, vamos botar 1 milhão de pessoas na Paulista, tá cheio. Copacabana, 1 milhão, tá cheio de gente lá. Mas o cara ganhou as eleições com 60 milhões de eleitor, tá vendo? 60 milhões você ganhou a eleição. Então tem que dar credibilidade para ele, tá vendo? Que ganhou as eleições. Só que não me representa. Não me representa. Enquanto ele não mostrar um trabalho, ele veio aqui e disse assim, ó, a gasolina está baixando porque eu estou fazendo algo para a gasolina baixar. Não, a gasolina está baixando. Tem muitos jumentos que não sabem aí, que a gasolina não está baixando por causa do Lula, não. A gasolina está baixando porque o barril de petróleo está mais barato lá fora. Aí isso reveste aqui para dentro de casa. Será que deu para você entender? Não, agora a gasolina está baixando. A gasolina... Mentira! O cara está enganando na cabeça de vocês, tá entendendo? A gasolina está baixando porque
lá na fora, o barril do petróleo está mais barato, aí isso reveste para que a Petrobras abaixo de 10 centavos na gasolina aqui no Brasil. Então é preciso você ler as coisas, para você não ficar falando mentira. Eu vejo pessoas dizendo, a carne está barata, por quê? Porque teve muita interrupção. É só prestar atenção. Teve muita interrupção que a China começou a não comprar mais, por causa que estava com problema aí, poderia ter problema aí, contaminação de gado, contaminação da vaca. Então teve um negócio todo. Então, a carne, o que nós estamos fazendo hoje aqui no país, que nós estamos comendo aqui no país, são mercadorias que iria ficar no estoque aí, como eu disse, ia ficar por muito tempo parado. Então o cara resolveu vender mais barato para o mercado, e o mercado estão repassando isso aqui. Mas não é por causa do Lula, não. Quer saber de informação? Fale comigo. Deixe na descrição do vídeo aí o que você está achando do governo Lula, entendeu? Vê a diferença entre um e outro, entendeu? Vê a diferença entre um e outro. Eu vejo o que acontecendo. Então, peço que com todo o carinho do mundo que se inscreva, compartilhe, dê aquele like, é muito importante o seu compartilhamento. Temos live nesse canal aqui toda segunda, quarta, sexta-feira, a partir das 19 horas. Então, dê aquele like e compartilhe, é muito importante e seja muito bem-vindo. Diferentemente, né, do Larápio que não sai nas ruas, né, o Bolsonaro sai e por onde vai é aclamado, né? Agora, em Brasília não foi diferente, né? Ainda mais diante, né, dessa reunião que aconteceu ontem, né, no restaurante em Brasília, né? Comparar Bolsonaro com Lula é impossível, né? Por mais que alguns tentem ainda, né? Mas o primeiro critério que as pessoas deveriam avaliar em um político, né, é o critério da corrupção, né? Diferentemente do Larápio, que é um corrupto comprovado pela Lava Jato, o Bolsonaro é honesto, né? Eu desafio qualquer um, eu desafio a imprensa do Brasil, né, a me apontar um caso de corrupção envolvendo o presidente Bolsonaro e seu governo, né? Porque o presidente Bolsonaro sempre teve sua reputação idônea, né? Sempre teve em seu histórico a ficha limpa, né? Mas não só isso. Os seus ministros também falam muito por si mesmos, né? Vamos dizer assim, né? Porque ministros do presidente Bolsonaro não se corromperam, né? Não se corromperam. Então o presidente Bolsonaro não era só exemplo para si, né? Era exemplo para os outros também. Era exemplo para o Brasil. Era exemplo de que de um político, né? De que um político pode ser honesto, né? Afinal de contas, por muito tempo aqui no Brasil, houve aquela fábula, né, vamos dizer assim, de que todo político era eleito para mentir, enganar, né, fazer falsas promessas. No que tange às suas falas, né, o presidente Bolsonaro sempre cumpria com as suas promessas, né, diferentemente de tantos outros presidentes, por assim dizer, que passaram por aquela cadeira lá no Planalto, né? De 85 até 2018, né, o que muitos não entendem aqui no Brasil, né? De 85 até 2018, o Brasil estava revezando entre socialismo e comunismo, né? Tem gente que fala assim, que o Fernando Collor é supostamente de direita. Nunca foi, pessoal. Nunca foi. O Fernando Collor, né, por mais que ele diga assim, que apoiou o Bolsonaro, né, ele é um corrupto. Onde tem corrupção, tem comunismo, pessoal. Tem socialismo. Ponto final. Então o Collor não é um cara de direita. Ele é um comunista, né, igual ao Larápio. Ponto final, né? Então, o Fernando Collor, ele surfou na onda do presidente Bolsonaro, né? Assim como tantos outros, né? Como tantos outros que acabaram, né, se elegendo através do nome do presidente Jair Bolsonaro. Eis um exemplo, Joyce Hasselmann, né, que acabou se elegendo em 2018
por conta da onda do presidente Bolsonaro, depois se revelou uma traíra, né? Uma traíra dos valores bolsonaristas, vamos dizer assim, né? O que são os valores bolsonaristas? São os mesmos que elegeram, logicamente, o presidente Bolsonaro, a agenda conservadora, a agenda da verdade. O presidente Bolsonaro foi eleito através das bandeiras das liberdades individuais, do Estado mínimo e da propriedade privada. Isso aí. Né, da propriedade privada, tanto que ele acabou com o MST até 2022, concedendo o quê? Títulos de propriedade rurais. 400 mil, tá? Ou seja, ele concedeu dignidade a muitos brasileiros, diferentemente do Larápio, né? Que até o presente momento não apresentou um projeto em prol do Brasil. Além disso, não apresentou plano de governo, né? Então a gente está sob um desgoverno, né? De um sujeito que jamais deveria ter sido candidato, né? Se tivéssemos uma justiça competente no Brasil, né? Porque de fato a gente não tem justiça no Brasil. O que a gente tem aqui são juízes, na verdade militontos, trajados de juízes, disfarçados, né? Vamos dizer assim, né? Então, resumidamente, que não tem justiça no Brasil, né? Qual é a justiça que temos aqui no Brasil, né? Porque STF, TSE não são justiça, né? Não fazem justiça, melhor dizendo, né? Eles fazem militância em prol do comunismo, né? Que nunca funcionou em país nenhum. Logicamente, não funcionaria no Brasil, né? Isso é notório, né? Inclusive, surgiu uma nota do desgoverno do PT dizendo que apoia o regime da Nicarágua. O que está acontecendo lá na Nicarágua? Padres estão sendo presos. E é esse regime que o desgoverno do Larápio, é isso mesmo que você ouviu. É esse regime da Nicarágua que o Larápio defende, o Lula. Inclusive, eu tenho um conto aí do Foro de São Paulo, né? Exatamente. Quem criou o Foro de São Paulo? Foi o Lula. E alguns insistem em dizer que não existe, né? Que é uma vergonha, né? Porque o Foro de São Paulo reúne organizações criminosas, países com regimes totalitários. O Lula é um projeto de Maduro, né? Isso é irrefutável. Tanto que o mesmo recebeu a visita do próprio Nicolás Maduro aqui no Brasil, né? No qual foi repudiada pela maioria dos brasileiros, né? Vamos dizer assim, pela maioria da internet, né? Afinal de contas, a internet concedeu liberdade aos cidadãos, né? E é assim que deveria ser. Mas tem um desgoverno, né? É um desgoverno que faz um desserviço ao Brasil, né? Apoiando projetos de censura, entre eles o PL 2630, né? Que usa o pretexto de liberdade para implementar uma censura no Brasil. Onde tem censura, tem o quê? Tem comunismo. Porque é assim que começa, pessoal. É cerceando a liberdade de expressão que eles começam a instaurar um regime comunista em um país. Ou não é assim? Né? Lá na década de 30, houve um regime, né, na Alemanha que acabou cerceando o direito à legítima defesa das pessoas. Mas não só isso. Eles cercearam o quê? A liberdade de expressão, que é um direito natural concedido por Deus a nós. Deus é o rei do mundo.
né? Deus nos concedeu a liberdade de expressão, o direito de ir e vir e também o direito à propriedade privada. São essas bandeiras, é com essas bandeiras que o presidente Bolsonaro acabou se elegendo. Além disso, com a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Como é que se combate a esquerda? Com a verdade. Afinal de contas, o outro lado mente o tempo inteiro. Mentir está no DNA do larápio, né? Do Lula, né? Afinal de contas, não existe esquerda sem mentira. Também não existe esquerda sem hipocrisia, né? Porque ao invés de estar viajando, né, viajando para Venezuela, Nicarágua, Cuba, o Lula está viajando para o Reino Unido e Portugal. Esses países europeus, né? Então há muita hipocrisia por parte dessa esquerda torpe, né? Que conta com o apoio da imprensa, né? Que é uma vergonha. Fez uma campanha aberta em prol do Lula na época das eleições, né? Então a imprensa, a maioria dessa imprensa aqui do Brasil é uma vergonha, né? A começar pela Globo, né? Que mente o tempo inteiro, desinforma o tempo inteiro, lacra o tempo inteiro, mas quem lacra não lucra. Hoje a Globo está colhendo o que plantou, tanto que tem demitido inúmeros funcionários, né? E o destino da Globo é certo, é a ruína, né? É a ruína, de fato, né? Agora, eu parabenizo o presidente Bolsonaro por continuar articulando, né, junto a seu partido, né, estratégias. Afinal de contas, a gente tem uma eleição municipal pela frente. Primeiro a gente tem que pensar na eleição municipal, depois na eleição presidencial. Um passo de cada vez. Temos aqui, dentre os nomes, né, a serem lançados, Braga Neto, Queiroga, né? Braga Neto, Queiroga e o Ricardo Salles, quem sabe, em São Paulo, né? Vamos ver como é que são candidatos fortes pela direita, né? Então a gente tem que apoiar esses nomes, né? Porque o outro lado quer lançar Guilherme Boulos, um invasor de terras que deveria estar preso. Tá na hora de não na política. Não na política, né? Ponto final, né? Agora, né? Querem legitimar esses esquerdopatas que não têm nenhum compromisso para com o Brasil, né? E sim para com seus próprios interesses, né? Igual ao que faz o Larápio, né? Que não governa, desgoverna, né? Não apresentou um plano de governo, não apresentou base no Congresso e não tem sustentação. Deveria estar preso juntamente com Boulos, né? Não, no caso aqui, soltos e na política, né? Eu entendo, né, que a gente deveria passar por uma reforma drástica na política do Brasil, né? E começar a tirar esses esquerdopatas de Brasília, né? Eu entendo dessa forma, né? Radical, né? Mas, enfim, parabenizo o presidente Bolsonaro, né? E presto o meu repúdio a esse desgoverno atual, né? Que deveria ser afastado urgentemente. Afinal de contas, o Lula sequer deveria ser candidato, né? Parabenizo o presidente Bolsonaro por continuar se reunindo, né, traçando estratégias junto ao partido, né? Logicamente, né, tem ali no PL o Valdemar da Costa Neto, que é um corrupto, mas o presidente Bolsonaro é honesto, é preciso separar um do outro, né? Né? Eu entendo, né, que o presidente Bolsonaro continua defendendo suas bandeiras, né? O presidente Bolsonaro é conservador, diferentemente do partido, né, PL, que não é, né? O PL, né, tem ali em seu partido o Romário, né, que, no meu entender, é politicamente falando, né? Mas
Mas o presidente Bolsonaro é conservador, né? E sendo, né, defendendo a bandeira conservadora, terá meu apoio sempre, irrestrito, né? Então, entre outras palavras, o presidente Bolsonaro é conservador, o PL não, né? Dito isso, o presidente Bolsonaro continuará contando com o meu apoio. Além disso, né, o parabenizo por continuar passando estratégia, né? Afinal de contas, de novo, temos uma eleição municipal pela frente, temos que continuar apoiando candidatos de direita ligados ao PL. Não temos partido de direita no Brasil, né? Mas a gente tem que lutar com o que temos, né? E o que temos, né, atualmente são alguns deputados que ainda defendem a agenda conservadora, né? A agenda conservadora ali inclui, né, a defesa das liberdades individuais, a propriedade privada e um Estado mínimo. Quanto menos Estado, melhor, né? O Estado é o problema, não a solução. A gente tem que sempre se lembrar disso, tá ok? Então, parabenizo o presidente Bolsonaro, né? E presto aqui meu repúdio ao larápio. De novo, comparar Bolsonaro com Lula é impossível, porque um é honesto, né? O outro é ladrão, né? Quando eu falo do honesto, logicamente eu estou falando do presidente Bolsonaro, né? E quando eu falo do corrupto, eu falo de Luiz Inácio Lula da Silva, que jamais deveria estar em seu cargo lá, ocupando um cargo lá em Brasília. Afinal de contas, ele deveria estar preso, não solto, né? Diferentemente do larápio, que deveria estar inelegível, né? O presidente não deveria passar por um julgamento desse, né? No qual marcaram para o dia 22 um julgamento inescrupuloso, né? Sem motivo nenhum. Ok, vamos continuando aqui, né? A gente está falando, para concluir aqui, né? O presidente Bolsonaro deveria continuar elegível, diferentemente do larápio, que deveria estar inelegível, né? Afinal de contas, mais do que inelegível, ele deveria estar preso, não solto e na política, né? Um sujeito desse é um analfabeto político, né? E é um encantador de jumentos, né? Convenhamos aqui, né? Convenhamos aqui, né? Ele é um sujeito que não deveria estar em Brasília, quem dirá no Brasil. Eu entendo que o lugar do Lula é na Venezuela, junto a Nicolás Maduro, já que ele defende tanto, né, o comunismo, né, que vá, né, para esses regimes totalitários e abandone o Brasil, né? Afinal de contas, só traz desgraça para esse país, né? Então, quem deveria estar inelegível, de verdade, é o larápio, não o presidente Bolsonaro. Esse é honesto, diferentemente do larápio, que é um corrupto comprovado pela Jato. Ok, gente, então, presta atenção. Por que essa... Vamos seguindo, já comentou. Também. Por que não faz essa reunião em Cuba ou na Venezuela? Nós queremos fazer no Brasil. Tá ok, gente? Se inscreve, compartilhe, vamos que vamos. Vamos seguindo aqui com essa transmissão ao vivo, né? Pedindo o seu like. Deu uma estabilizada aí, deu uma caidinha aí na internet, tá ok? Exatamente, né? Teve uma instabilidade na nossa transmissão ao vivo, né? Isso acontece, isso é comum, afinal de contas, estamos no YouTube, né? O YouTube está complicadíssimo nos termos da liberdade de expressão, mas a gente segue em frente, vamos seguindo aqui. Estamos no Rambo também, tá ok, gente? Isso, espera um momento. Vamos seguindo aqui com a nossa transmissão ao vivo, falando aqui do seguinte assunto, vamos lá. STF determina que PF ouça Bolsonaro e Daniel Silveira. Oitivas estão relacionadas ao caso envolvendo
o senador do Podemos, né? O senador do Podemos, né? Que é o Marcos Duval, né? No caso aqui, né? A gente vai falar ainda sobre o caso de ontem envolvendo o senador Marcos Duval, mas, enfim, a gente vai tratar primeiramente desse assunto aqui envolvendo a convocação de depoimento do presidente Jair Bolsonaro e Daniel Silveira, que se encontra preso atualmente. Tá ok? Enfim, matéria única nesse segundo tema. Enfim, pode mostrar a matéria e seguir tragando as nossas opiniões. Vamos okay? lá. E é isso. Vamos lá. A matéria tá aqui, ó. Vamos puxar aqui um pouquinho aqui. A matéria tá aqui, ó. Moraes convida, né? Faz um convite a Bolsonaro e o Daniel Silveira para aquela história do Marco Duval lá. Mas vamos lá. Vamos falar disso aqui. Na verdade, foi ele, os ministros, até alguém que falou aí. Elias. Elias, um abraço para vocês. Para você. Deixa eu te falar uma coisa aqui para você. Na verdade, ele não gosta de ser incomodado. O Senado, que é um bando de sete, né? Tá tudo lá, sem fazer nada. Entendeu? Mas eu já tinha falado da época da prisão do Daniel Silveira, que isso aqui ia chegar no Senado. Eu falei lá na frente, se você olhar lá em 2000, quando ele foi, da outra vez quando o Daniel Silveira foi preso, eu falei, turma, isso vai chegar. Falei até numa manifestação que teve lá em Copacabana, aqui no Rio de Janeiro. Eu até falei, ó, isso vai chegar, não é Daniel Silveira foi solto, tá tudo beleza, vai chegar no Senado, foi dito certo. Não é o senhor Marco Duval que é investigado ali. São vários senadores. Basta tu dizer assim, vamos investigar o STF para alguém correr. Já tem os assessores, eles correm para lá para saber quem é que foi o senador que fez aquilo ou qual foi o deputado que fez aquilo. Então aquele negócio, eu não mexo com você não mexe comigo, tá tudo certo. Que se diz, não sei se você está lembrado de um senador chamado Cajuru. Esse cara tinha o maior assim, achava ele um bom comentarista de futebol. Na época eu acho que ele trabalhou pela RTV, passou pela Bandeirante, tá entendendo? Mas hoje eu não dou a mínima para esse senador, porque ele virou senador, falou se ele ia pedir demissão lá do cargo dele, porque não dava certo daquele jeito, esculhambou com o Gilmar Mendes, tá entendendo? Mas se calou. E aí? Então, existe um conluio dentro dali do STF e eu digo assim, eu digo dentro da regra, para não ser processado ou não ter nada assim, que pode dizer que não é verdade. Porque o vídeo até hoje não tiraram o vídeo do ar do Cajuru desculhambando o Gilmar Mendes, tá na internet. Chamou de tudo que não prestava. Mas o Senado, a gente nunca teve um Senado que fosse realmente uns senadores honestos com a população. Nós temos um senador aqui do Rio de Janeiro chamado Romário, não sei se você lembra dele, bom jogador de futebol lá no passado, mas como senador, ele é um péssimo senador. O que o Tiririca fez pelo Brasil até hoje? Nada, apenas puxador de legenda. Então o que eu tenho para falar para vocês simplesmente é o seguinte, o Senado não faz nada, os caras foram tão ousados. Vamos falar o rasgado aqui, né? O Senado tá vendido. Tá. O Senado é simplesmente o seguinte: como é que pode o senador, a Polícia Legislativa, deixar a Polícia Federal entrar lá e pedir para um chaveiro abrir a porta do senador? Negativo. São poderes. São poderes. Eu não posso violar o teu poder. Para isso, o Pacheco disse que foi avisado. É outro vendido. O Pacheco é tão vendido quanto esses outros caras. É vendido. Quem é Pacheco no meio dessa turma? Nada. É um cara que nunca mais será eleito para porcaria nenhuma. Nem para o povo para ser síndico do prédio onde ele mora. Porque é vendido. Cara, o cara não dá o cara é presidente do Senado, o cara não dá uma nota, não fala nada. É igual o Arthur Lira, referente ao Daniel Silveira. Não deu uma nota, falou que era um negócio que era para fazer só por uma semana pro Daniel Silveira. Ia mandar tirar o cara, nunca o cara tá preso até hoje. Que vergonha do Lira. Que vergonha do Pacheco. Tá vendo? Quer dizer, é o Senado que dizem que vai aprovar esse tal de Zanin. Mas nós podemos ter uma surpresa nisso aí, tá, gente?
Vamos confiar em Deus. Nessa sabatina a gente pode ter uma surpresa revertendo essa situação que aconteceu com o Marco Duval. Eu não tenho, a briga deles é dele, mas a gente faz apenas um comentário do que a gente ouve no dia a dia. E só estou dizendo para cá uma manchete de jornais sincero. Não é que não faz matéria da Globo, não faz na matéria do Jornal Extra, nem ninguém, esse pessoal. Que para mim faz fake news o tempo todo. Mas o que eu tenho para falar do Marco Duval e do presidente Bolsonaro? Bolsonaro já foi 4 vezes, já falou que não tem nada a ver disso aqui. Porque acharam um negócio lá no telefone do Cid, aquele negócio todo. Cara, eu posso escrever o que eu quiser aqui nessa folha de papel, posso escrever o que eu quiser, uma ideia que eu tenho aqui, mas não botar isso nunca em prática, e daí? Fizeram a mesma coisa com o Anderson Torres. O Anderson Torres já falou que faz questão de depois da CPMI. Agora, por que é que só puxa para um lado e não puxa para o outro lado? O mesmo que o Mauro Cid aconteceu, o mesmo que ele tá enrolado, é o mesmo do Zé Dias. Que eles sabiam um dia antes que ia acontecer lá em Brasília. Que poderia ter acontecido isso aqui. Porque foi dispensar toda a guarda presidencial. Por que o Lula viajou lá para Araraquara? Hein? E aí? Depois da ver um general Melancia falando que recebeu uma ligação do Lula, que nunca tinha recebido uma ligação do presidente. Vai te catar, rapaz. O nosso exército é uma vergonha. É uma vergonha. Vou te falar. É uma vergonha. Sabe por que eu falo isso aqui? Porque durante tudo isso que aconteceu foi aqui no quartel-general do Duque de Caxias, aquele monte de gente, não saía ninguém ali para dar uma palavra com aquelas pessoas, aquele monte de gente, não saía um coronel, um general para falar com as pessoas, não saía ninguém. Eu fui lá um dia e não tinha ninguém aqui no Rio de Janeiro, lá no quartel do Palácio do Duque de Caxias, não tinha ninguém para conversar nada com as pessoas, aquele monte de gente ali. Aí foi preciso já vinham tentando armar uma enrascada pro pessoal. Agora o pessoal que fizeram aquilo em Brasília, se algum direitista fez aquilo aqui, tem que pagar por isso caro. Tá vendo? Tem que ser preso, se tiver dinheiro tem que pagar os estragos que foram feitos lá em Brasília. Agora, se aquilo poderia ter muito sido evitado, mas parece que a esquerda permitiu que aquilo acontecesse. Mas permitiu. Uma coisa que está muito mal contada. Cadê as câmeras do Palácio da Justiça, lá onde o Flávio Dino estava? Cadê essas câmeras? Quero aqui agradecer a audiência dos Petralhas, né? Porque eu sei que tem Petralha que acompanha aqui a nossa transmissão, né? Então, agradecer pela audiência aqui dos Petralhas, tá ok? Deixa o seu like, Petralha. Deixe seu like, porque aqui a gente diz a verdade, né? Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só finalizando aqui, eu quero perguntar o seguinte: cadê as câmeras do Palácio onde o Flávio Dino estava? Cadê o restante das câmeras? Tá vendo? Ele agora, o Lula quer que ninguém entre lá com celular para não gravar nada. Cara, os caras são tão idiotas, que a melhor gravação que tem no mundo não é nem que eu estou vendo você. A melhor gravação é que quem está vendo você é Deus. Esse é o pior. Que toda pessoa que faz o mal, como essa esquerda faz o mal para o nosso país, para nossas famílias. Quantas pessoas não já morreram com essas pessoas levando dinheiro do povo brasileiro? Quantos esse dinheiro não poderia ir para a saúde, para a nossa segurança e para os nossos policiais? Que tem cara que não mora de aluguel, tem cara que tem que esconder a roupa de policial para não entrar num certo lugar porque o pessoal não sabia que ele mora ali. Como o pessoal não... Quer dizer, é uma sem vergonhice. Vamos lá, Bolsonaro e Daniel Silveira, vamos lá. Não, Bolsonaro e Daniel Silveira... Não, peraí, sobre Daniel Silveira e Bolsonaro, esse aí não teve nada a ver uma coisa com a outra. O presidente Bolsonaro já falou que não tinha nada a ver uma coisa com a outra, tá vendo?
Ele nunca negou que não tivesse reunião. Inclusive, o Marco Duval fala que teve lá com o Bolsonaro, mas não teve nenhuma conversa aqui, que a conversa foi entre ele e o Daniel Silveira. Teve nada a ver, o Bolsonaro até estava lá, mas nem se meteu na conversa deles. Entendeu? Agora, se tivesse que fazer isso aqui, o Exército, a Força Armada, não precisaria nem do presidente Bolsonaro, não precisaria de ninguém. Simplesmente tomaria o poder. Exatamente. Simplesmente tomaria o poder. Exatamente. Mas para ter uma ideia que não foi feito, não seria feito, porque o presidente Bolsonaro gosta de fazer a coisa respeitando a ação e ponto, e Zé finir. Então isso não seria feito. Isso aqui, com Bolsonaro, ele sempre foi, não tinha como fazer isso aí, porque ele não iria fazer, não iria se meter nisso aí, porque aí sim poderia ele ser preso. Escreva e compartilha. Vamos lá. Exatamente. Primeiramente, eu quero agradecer pela audiência dos Petralhas, né? Porque eles não suportam ouvir a verdade, né? E acabam trazendo aqui instabilidade para a nossa live. Eu sei de toda a verdade, sei que tem petistas aqui acompanhando, né? Mas, enfim, agradeço pela audiência, né? Já que eles querem ficar em transmissões de direita, né? Fica. É porque não tem. Fica e é porque compartilha. não tem transmissão para. Não tem transmissões petista para eles assistirem, né? Então eles ficam aqui nas lives de direita, né? Achando que estão abafando, né? Mas acabam aqui concedendo, né? Audiência pra gente. Né? Tanto dos patriotas quanto dos petistas. Já que os petistas estão aqui mesmo, né? Mas eles não podem falar, né? Eles não podem falar, até porque aqui eles não têm espaço, né? Não tem espaço, né? Mas se o petista quiser ficar na audiência aqui, pode continuar na audiência, né? É ele que sabe, né? É ele que sabe. Mas ir para Venezuela ele não quer ir, né? Ele quer continuar aqui no Brasil, né? Esteve aqui no Brasil enquanto acontecia o governo do presidente Bolsonaro, né? Ao invés de ir para esses regimes, né? Que eles tanto defendem, né? Que ele tanto defende, né? Cuba, Nicarágua, Venezuela, não quer ir, né? Quer continuar no Brasil, né? Esteve aqui no Brasil de 2019 até 2022, né? Mas ir para Venezuela não quis ir, né? Muita hipocrisia, né? Muita hipocrisia. Mas isso não é só por parte dos petistas, é por parte de Luiz Inácio Lula da Silva, porque ele viaja para países europeus. Ele não quer viajar para Cuba, Nicarágua, né? Mesma coisa os meninos do STF, já reparou? Eles viajam para os Estados Unidos, ao invés de viajar para esses regimes totalitários de esquerda, né? Que eles tanto defendem, né? Então é muita hipocrisia, né? Muita hipocrisia por parte dessa esquerda atual, porque não tem nenhum compromisso para com o Brasil, né? Eles só têm compromisso para com seus próprios interesses, né? Mas, enfim, primeiramente eu pergunto, né? Por que Daniel Silveira está preso? Você sabe me responder? Por que Daniel Silveira está preso? Porque motivo não tem. O que o STF fez contra o Daniel Silveira foi de uma crocodilagem sem precedentes, né? Seguindo, né, com um inquérito completamente 100%, né, por assim dizer, inconstitucional, né, ilegal, né? O STF fez o julgamento do Daniel Silveira pela prisão dele a rebelia da lei, vamos dizer assim, fora da lei, né? E a graça? Afinal de contas, o STF rasga a Constituição, né? O tempo inteiro. O tempo inteiro eles não sabem o que é a Constituição, né? Se não respeita a Constituição, vou respeitar quem? Se não respeita o presidente Bolsonaro, que concedeu a graça que é constitucional, ao Daniel Silveira, vão respeitar quem, né? Querem julgar o presidente Bolsonaro por palavras, né? Porque não tem como chamá-lo de corrupto, né? Porque eu desafio qualquer um, incluindo a imprensa aqui, a me mostrar um caso que aponte corrupção por parte do presidente Jair Bolsonaro. Eu desafio a imprensa aqui, eu desafio os esquerdopatas a me apontar
um esquema de corrupção envolvendo o presidente Bolsonaro. Porque comparar Bolsonaro com Lula é impossível. É impossível, né? Querem falar que o Bolsonaro fez alguma suposta ilegalidade naquele caso das joias, né? Não foi comprovado, né? Não foi comprovado nenhum crime por parte do presidente nessa história, né? Não foi comprovado nenhum crime por conta daquela história lá, da suposta interferência na Polícia Federal. Porque quem tem interferido de fato na Polícia Federal são os ministros do STF, que na verdade são militontos, não ministros, não juízes, né? Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não precisa que a gente estar inventando. É só a gente se ater aos fatos. É só a gente se ater aos fatos. É assim que se combate a esquerda, né? Como eles não têm como refutar o que a gente tem dito, eles ficam censurando os outros, né? Inclusive se comenta, né, por parte do desgoverno, né, sobre regulamentação das mídias sociais. O que é regulamentação das mídias sociais? O que é? Censura. Censura, né? Regulamentação é somente uma figura de linguagem para a censura. Onde tem censura tem o quê? Tem comunismo. Onde tem censura tem socialismo. O povo reagiu durante esse tempo agora. Reagiu. Tanto o comunismo quanto o socialismo nunca funcionaram em país nenhum. Não será no Brasil que irão funcionar, né, no caso aqui, né? Não funcionaram de 85 até 2018, porque alguns até dizem, né, que Michel Temer seria de direita. Nunca foi. Tanto que era vice da Dilma. O Michel Temer era vice da Dilma. Então como é que um vice da Dilma seria de direita? O Bolsonaro que é de direita, gente. Pessoal, o Michel Temer faz parte do sistema. Agora, Bolsonaro não. Bolsonaro é antissistema. Tanto que o próprio sistema quis tirá-lo e eleger um larápio naquela farsa de outubro de 2022 que a gente tanto comenta aqui, né? A gente não pode detalhar mais sobre aquele processo porque praticamente virou crime falar sobre isso aqui no Brasil, né? Mas eu acredito que muitas pessoas se questionam, né? Cadê os 60 milhões? Cadê os 60 milhões? Né? Porque o Lula não sai nas ruas. Quando sai, é achincalhado. Chamam ele disso e daquilo, né? Palavrão, só palavrão. Só palavrão. É porque... Só de lalau pra cima. Exatamente. Chama ele de larápio, né? Porque eu não posso falar que é outra palavra, né? Mas chamam ele de corrupto, né? Agora, por que querem aprovar PL para não ter que criticar político? É por conta disso. Isso. É por conta disso, porque político é achincalhado. Quando sai na rua é achincalhado, é criticado pela população. E com razão. Inclusive, quero parabenizar aqui os baianos pela baita recepção ao larápio naquela cidade lá do Nordeste. E olha que a Bahia... Lá da Bahia, né, no caso aqui. Dele, né? Então Bahia. O larápio teve uma baita recepção lá na Bahia, né? Parabéns aos baianos, né? É assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Porque lugar de comunista é na cadeia. Lugar de corrupto é na cadeia, né? É porque eu não posso falar outra palavra aqui, né? Porque é aquilo, né? A gente não pode extrapolar, né? Mas vocês me entenderam. O Lula é o maior corrupto que o Brasil já teve. E tem, né, na verdade, né? É só você ver a ficha de condenação por parte do Luiz Inácio Lula da Silva na Lava Jato. É triplex, é Cid Atibaia,
né? Eu poderia ficar a noite inteira aqui falando, né? Mas o lugar do ladrão é na cadeia, não solto, né? E na política. O que o sujeito desse está na política, hein? Eu aqui questiono, né? Mas também por quê? Por que convocar, né, para prestar depoimento Bolsonaro e Daniel Silveira, ao invés de Lula e Gonçalves Dias? Porque esses sim deveriam prestar depoimento, não aqueles que são honestos. Qual foi o crime que Daniel Silveira cometeu? Né? O próprio Bolsonaro e o Daniel Silveira têm divergências. Né? Nós temos... Divergir faz parte, gente. Divergir faz parte da democracia. Afinal de contas, não existe democracia sem liberdade. Mas você vê o tempo todo por parte da esquerda, desses de esquerda, né, eles falando em democracia, sendo que eles nunca defenderam de fato a democracia. Eles defendem esses regimes totalitários que são antidemocráticos por si só. Eles só falam em democracia da boca para fora. Não existe esquerda democrática. Não existe PT democrático. Porque eles defendem esses regimes antidemocráticos pelo mundo. É preciso que as pessoas se atentem a isso, né? Afinal de contas, o Lula recentemente recebeu o Nicolás Maduro aqui no Brasil. Né? Então, o Lula, entre outras palavras, é um projeto de Maduro. Isso é irrefutável. Né? Mas, de novo, qual foi o crime que Daniel Silveira cometeu? Qual foi o crime que Bolsonaro cometeu? O Bolsonaro sequer estava no Brasil no dia 8 de janeiro, pessoal. Tanto ele quanto o próprio Anderson Torres, que estava preso recentemente. O motivo a gente não sabe por quê. Qual foi o motivo pelo qual o Anderson Torres foi preso? Eis a questão, né? Afinal de contas, ele não cometeu crime nenhum, né? O sistema queria inventar uma delação premiada por parte de Anderson Torres contra o presidente Bolsonaro. Mas qual foi o crime que Bolsonaro cometeu? Nenhum. Né? Apenas querem equipará-lo ao maior corrupto que o Brasil já teve, que é o Lula, que hoje se encontra na política em Brasília. É piada, né, pessoal? O Lula sequer deveria ser candidato. Ele deveria estar inelegível, né? Agora querem condenar o presidente Bolsonaro, transformá-lo ele em inelegível, sendo que, de novo, qual foi o crime que ele cometeu, né? Afinal de contas, reunião com embaixadores é prerrogativa do presidente. É prerrogativa de um presidente da República. É constitucional, ele poderia fazer essa reunião na hora que lhe entendesse, né? Na hora que ele bem entendesse, né? Mas é aquilo, né? O sistema só inventou um motivo para querer julgar o presidente Bolsonaro, né? Enfim, é um absurdo o que tem acontecido contra o presidente Bolsonaro por parte dessa justiça, entre aspas, né? Mas não só isso, né? A PF se tornou uma organização tabajara, no qual se tornou ali a serviçal, né, vamos dizer assim, de um STF que é corrupto, né? Que acaba andando lado a lado com o desgoverno do PT, que por si só é antidemocrático, é ilegal. O desgoverno do PT é ilegítimo, né? Então, quem deveria estar preso não é o Daniel Silveira, é o Lula. Quem deveria estar preso é Flávio Dino, não o Daniel Silveira. Quem deveria estar preso é Gonçalves Dias, não o Daniel Silveira.
Qual foi o crime que Daniel Silveira cometeu? Eis a questão, né? Mas o tempo todo falam, né? Falam que o presidente Bolsonaro promoveu, né, atos antidemocráticos, sendo que na verdade foi o STF que o tempo todo, com as suas canetadas, fez atos antidemocráticos, né? Portanto, aqui presto meu repúdio tanto ao STF quanto à PF, né? E meus parabéns tanto ao presidente Bolsonaro quanto ao Daniel Silveira, que são honestos, né? Diferentemente dessa corja que hoje compõe o governo, que é desonesta, corrupta e formada por ilegais. Ninguém vê a PF aprendendo alguma coisa, aprendendo arma, aprendendo alguma coisa. Quer ver, né? Só se fala PF e STF, parece que só tem isso aí. Ele não tem outra atribuição nenhuma. Por isso que colocaram o nome da PF Tabajara. Inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, é muito importante. Seu compartilhamento live nesse canal toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas, gente. Todos os links estão na descrição do vídeo e vamos que vamos. Vamos aqui ao último tema desta live. Vamos falar sobre o assunto do momento, né? Isso. Vamos falar aqui sobre Marcos Duval. Vamos falar dele mesmo, Marcos Duval, né? Gol de Marcos Duval. Vamos lá. Primeira matéria, Pleno News. PF cumpre mandados contra o senador Marcos Duval. Pleno News. Vamos lá. Terra Brasil Notícias. Último minuto, Marcos Duval também tem celular apreendido e contas bloqueadas. Vai vendo, Brasil. Vamos seguindo. Terra Brasil Notícias. Armadilha, né? É encontrada em celular de Marcos Duval. Armadilha, né? Armadilhas, né? São encontradas no celular de Marcos Duval. Terra Brasil Notícias. Vamos seguindo. STF se viu afrontado por convocações na CPMI, diz Marcos Duval. Pleno News. Vamos seguindo. Terra Brasil Notícias. Pacheco foi avisado da operação. Olha, vai vendo, Brasil. Pacheco foi avisado da operação da PF contra Marcos Duval. Ele autorizou, né? Vamos lá. Seguindo. Pleno News. Polícia Federal pediu a prisão de Marcos Duval, mas STF vetou. Pleno News. Revista Oeste. Vamos lá. Marcos Duval teve acesso em janeiro aos relatórios da ABIN. Revista Oeste, ok? Enfim, pode mostrar a matéria e em seguida traremos as nossas opiniões finais. Tá ok, gente? Então vamos lá. As matérias estão aqui, vamos... Tá aqui um pouco... Tá um pouco ela travando aqui para abrir. Espera, calma aí. Tá um pouco difícil abrir a matéria aqui. Vendo? Tá lento demais aqui para abrir. Não tem nenhuma aqui. Então vamos lá. Não vamos perder tempo aqui, senão vamos terminar caindo aqui. Mas vamos lá. O que é que acontece? A matéria estou abrindo aqui, tá difícil de abrir a matéria aqui. Abrindo agora. Mas então, o que é que a gente tem para falar sobre isso, sobre o Marco Duval? O Marco Duval é um senador eleito lá para Vitória, no Espírito Santo. Ele simplesmente Gente, hoje toda a rede social da gente está na palma da mão da gente, com o celular da gente. Então o Marco Duval é um cara inteligente, um cara não é bobo. É um cara que já fez curso nos Estados Unidos, já teve dando aula por lá. Fez parte da SWAT, né? SWAT, entendeu? Então, já fez parte lá. Eu vi até no programa do João Antigo, ele explicando. Então, o cara que sabe de técnica, sabe, já deu aula para policial, entendeu? Então, ele conhece ali o meio, entendeu? Ele sabe como transitar no sistema do negócio. Então, vocês vão prender 300 no celular do Marco Duval, vocês não vão encontrar apenas armadilha, porque o cara conhece, sabe como fazer, entendeu? Quando existe um sistema, quando você pega um celular de alguém, se você quiser apagar tudo que tiver no celular, você pode apagar tudo no celular. Acabou.
Entendeu? A própria operadora disponibiliza isso. O próprio sistema de fabricante, ele disponibiliza isso para todo mundo. Não vou ficar aqui dando aula de tecnologia. Entendeu? Mas assim, tudo que você tiver na frente do computador e meu celular estiver distante, eu posso apagar todo o programa por aqui pelo computador, sistema, entendeu? Por isso que quando o assaltante ele rouba na rua um celular, ele tenta fazer o máximo que ele pode fazer, porque a qualquer momento o celular dele pode ser bloqueado, pode ser retirado dele, apagado tudo dali. Rede, conta, tudo pode ser apagado. Então, é a mesma coisa, entendeu? Quando você tem um celular na mão, aquele é o teu trabalho ali, você trabalha com aquilo. Mas, o que é que acontece? A PF, é a coisa que eu estou te falando para você, pediu a prisão dele e eles, no STF, eles têm um certo receio contra senadores. O deputado virou qualquer coisa, ele manda prender. Porque nós temos uns presidentes do Senado e do deputado que eles só querem encher meu bolso. Que se diga o Pacheco. O Pacheco ele sabia, porque o cara ligou para ele. Na mesma hora ele pediu, não manda, que não vai entrar. Ou vai ter uma confusão lá. Se ele fosse um cara honesto e correto com a população, e correto com seus comandados, que são os senadores que trabalham lá com ele, que estão lá, o que é que aconteceria? Não, você não vai entrar, lá é um outro poder, ele cuida de você lá. Mas não, ele abriu as portas, inclusive foi lá, pediu para chaveiro, porque ele autorizou. Ele autorizou, a Polícia Legislativa autorizou. Quer dizer, são pessoas que estão sem valor nenhum. A nossa Polícia Federal, ela entrou num caminho muito ruim, num caminho que ninguém acredita na Polícia Federal. E olha que era uma instituição que todo mundo respeitava. Mas ela coluiu lá com o STF, pede a prisão da pessoa, não lê relatório e manda prender. É assim. E aí o pessoal, os advogados que trabalham lá comigo, Alexandre de Moraes, não lê o que está escrito ali e manda prender o cara. Entendeu? Então, eu acredito que está na hora de a gente ter um quinto poder. Essa é uma história. Ter um quinto poder para que esse quinto poder possa fazer uma revisão nas decisões dos ministros do STF. Já que o Senado não faz nada, já que o Senado ele faliu, ele abriu mão das suas prerrogativas, então nós vamos arranjar um quinto poder, que é o maioral, não precisa ter salário, não precisa ganhar milhões, e vamos revisar todas as decisões que o STF dá. Decisão de soltar André do Rep, soltar Sérgio Cabral, entendeu? Livrar nego de multa, entendeu? Fazer revisão na decisão que botaram o Lula na rua, que anularam o Lula, entendeu? Que botaram o Lula, e vamos ver as decisões que foram tomadas, porque o STF ele tá assim, essa semana vamos fazer o seguinte, essa semana vamos botar o Marco Duval na roda e vamos tomar o mandato dele. É o Marinho, vamos tomar o mandato dele também. É de direita, mas de esquerda ninguém vai. Eu te pergunto o seguinte, que elegeu Lindbergh Farias? Foi o Rio de Janeiro? Como isso aconteceu? O cara não tem mais relevância nenhuma no Rio de Janeiro. Esse cara fez campanha, eu vi esse cara na campanha. Não tinha ninguém lá com ele. Ele passou fazendo L, não tinha ninguém lá com o cara. Como é que o cara é eleito senador, deputado federal? E esse cara foi senador. A não ser que o PT deu ali, alguém foi eleito e levou ele, tá entendendo? Porque relevância nenhuma. Qual é o projeto que um cara desse tem pro Brasil? Nenhuma. Então, o PT e sua coja, ele não tem projeto nenhum para o Brasil. Vai ter uma ideia que se passaram o tempo todo, eles não trouxeram, todo partido tem, quando lança o pré-candidato a presidente da República, tem que mostrar as suas contas, tem que mostrar qual é o seu projeto para o Brasil, qual foi mesmo assim, o TSE aceitou. O TSE aceitou, ele é assim mesmo. Até hoje esse cara não tem projeto nenhum.
O cara veio com uma história hoje que falando que não são 37 ministérios. Na verdade, são 40 ministérios que tem lá. 40, falou que são 40. E não explicou quais são os 13 que tem. Que ele falou, não vou falar quais são os 13. Mas diz que são 40 ministérios. Entendendo? Eu não sei se é o ministério lá da Janja, se é de alguém lá. Não sei. Eu só sei dizer, gente, nós estamos num beco sem saída, mas o Marco Rogério, ele tem a prerrogativa dele de senador. Marco Duval. Marco Duval, né? O Marco Rogério é um senador, gente boa pra caramba. E Marco Rogério... Marcos Duval. Marcos Duval, né? Marco Rogério. Marcos Duval tem a prerrogativa dele de senador e não pode ser violado, entendeu? Então, essas pegadinhas que ele deixou no Senado... Quando ele falou que o telefone que eles pegaram lá não é o telefone dele, o telefone do Senado, é o telefone de trabalho dele. Quer dizer, ele falou que todo mundo agora vai ser investigado no Senado. Mas a intenção... Mas veja só, a intenção era essa mesmo. Por quê? Com o telefone na mão, a Polícia Federal vai investigar e vai descobrir que tem muita conversa de outros senadores naqueles celular, porque tem grupos. E aí? E aí? Cadê o Senado que não reage? Eu apenas vi um senador, a não ser porque o final de semana, né, eles trabalham 2 dias na semana, né? Eles trabalham na quarta e na quinta-feira, sexta-feira estou no seu estado, né? Ou terça e quarta. Quer dizer, continua a mesma sem vergonhice de antes, não muda. Se um trabalhador brasileiro, ou vou reclamar disso aqui, se um trabalhador brasileiro, ele trabalha de segunda a segunda para ganhar um salário mínimo, às vezes meio salário mínimo, e os senadores que ganham milhões, então não estou nem aí, eu estou eleito, lasque-se o povo. Aí os caras trabalham 2 dias, na sexta-feira não tem mais ninguém em Brasília. Eu vejo o pessoal, parece até vergonha, a Jovem Pan fazendo reportagem lá, não tem ninguém para dar entrevista para o pessoal. Quer dizer, é uma vergonha. Entendeu? Agora, vamos ver o que é que vai acontecer. Vamos ver o que é que vai acontecer daqui para frente, porque alguma coisa tem que acontecer naquele Senado. Porque o Senado é que elege esses caras para botar ele lá. O Senado foi que botou Alexandre de Moraes lá. Então o Senado tem pura obrigação de reagir isso aí. Porque senão, meu amigo, senão nós estamos lascados. Entendeu? O Senado está lascado, está vendido ali dentro. E o Pacheco não faz a mesma. Isso ali é muito. Cara, é uma vergonha esse tal desse Pacheco. Se o Renan Calheiro, essa galera que passaram por ali, ele não sai dali. Como é que eles passam ano e ano, 10, 15, 20 anos, eles estão lá. Ele não sabe como é que eles são eleitos, eu não sei. Agora, Pacheco, tu nunca mais será, ele não vai ser nem mais eleito candidato a presidente do Senado, porque tem eleição daqui a 2 anos novamente, o ano tem novamente, há 2 anos, né? Não vai ser mais eleito não, meu amigo. Chega de tanta hipocrisia com a população. Tá ok, meus amigos? Então se inscreve e compartilha daquele lá que é muito importante. Mas Marco Rogério, vamos que vamos. Marcos Duval. Marco Duval. Marcos Duval, né? Marco Rogério. Exatamente, né? Inclusive, né? Falando aqui sobre ele, né? Ele tá muito preocupado, né? Muito preocupado. Tanto que vai fazer uma festa no Espírito Santo, né? Que com certeza, uma coisa. com certeza irá notar, né? Afinal de contas, o Moraes, né, acabou fazendo um marketing pessoal. Inclusive, eu recomendo aqui para Marco Rogério, né, contratar... Marcos Duval, né, para o Marco... Tanto Marco Duval quanto para o Marco Rogério, contratarem Alexandre de Moraes para ser seu garoto propaganda. Marqueteiro pessoal, né? Tanto do Marcos Duval quanto do Marco Rogério, né? Eu entendo assim, cara, que o marketing que o STF fez para o Marcos Duval funcionou, né? Tanto que ele promoveu uma festa hoje, né? Que com certeza vai lotar bastante, né? Acabou de graça. Afinal de contas, né? O próprio Alexandre de Moraes acabou ali divulgando, né? Praticamente, né? Indiretamente, né? Ou diretamente, o livro
do Marcos Duval, né? Do Marcos Duval ali, né? Ele vai lançar esse livro, né? Aproveitando o aniversário dele, né? Entre outras palavras, pessoal, né? Brincadeiras à parte aqui, né? Entre outras palavras, o Marcos Duval já sabia que ele ia passar por uma operação da PF, tanto que nos últimos dias, né, ele se comentava, né, muito nos bastidores ali, entre o gabinete dele, né, e a própria família, né, que ele poderia, né, passar a qualquer momento por uma operação da PF, né? Agora, fizeram todo aquele escarcéu, né? A CNN fez todo aquele escarcéu, né? Dizendo que teve um malote, né? Encontraram um malote no gabinete do Marcos Duval, ou seja, ele cometeu crime, entre aspas. Vai vendo, Brasil, vai vendo, Brasil. O Marcos Duval, né? O Marcos Duval já estava preparado para o que vinha, né? Que vinha. Tanto que não encontraram qualquer prova contra ele em seu pendrive, não encontraram prova no seu celular e também, consequentemente, não encontraram prova nenhuma no seu gabinete, em seus endereços em geral, né? Afinal de contas, qual crime que ele cometeu, né? Afinal de contas, né, a PF fez todo esse escarcéu, né? Enfim, será que mesmo, né, que o Marcos Duval cometeu algum crime, né? Pediram a prisão dele, né? Mas baseado em quê? Baseado em quê? Baseado em que o STF pediu a prisão do Marcos Duval? Eis a questão, né? Porque motivo não tem, materialidade não tem, né? Enfim, qual é o sentido para todo esse escarcéu, né? Novamente, o STF, né, com seus ministros ali, atiraram em seus próprios pés, né? Afinal de contas, né, todos, sem exceção, né, estão validando o que o Moraes tem feito. Todos, sem exceção. Afinal de contas, o Cássio Nunes não faz uma contrapartida ao que o Moraes faz, né? O André Mendonça também não faz nenhuma contrapartida. E estamos nesse Brasil com o Estado policialístico através de um STF corrupto. Isso é irrefutável, pessoal. Não temos justiça no Brasil. Não temos justiça no Brasil. Tanto que o próprio STF/TSE, para mim é um absurdo. Para mim é um absurdo. O ministro do STF ocupar um cargo no TSE. Isso é doideira. Outro absurdo, eu vou dizer aqui agora, né? Um ministro do STF ter a quantidade de tempo que tem em seu mandato. 8 anos, mesma coisa de Eu senador. entendo, não. Eu sou muito mais lá na frente, eu estou muito mais lá na frente, tá? Sou muito mais radical quanto a isso, eu entendo, né? Eu entendo que um ministro do STF deveria exercer seu cargo igual a um presidente da República, né? Um cargo de presidente da República. 4 anos no máximo ali, no máximo. E outra, eu sou a favor de que o ministro do STF ganhe um salário mínimo. Eu entendo, eu sou assim. Eu entendo que o ministro do STF deveria, no máximo, ganhar um salário mínimo. Afinal de contas, a quem o STF serve? Ou a quem o STF deveria servir? Ao Brasil não pode Ao ser. Brasil! Deveria seguir a Constituição, mas há muito tempo não segue. Não respeita a Constituição, vão respeitar quem? Não respeita o Bolsonaro, vão respeitar quem? Afinal de contas, o TSE marcou o julgamento para o dia 22 contra o presidente Bolsonaro. Mas, né, por qual motivo querem eleger o Bolsonaro? Pelo que a gente vê, né, de exemplos,
A gente só vê um cenário desse em regimes totalitários, onde não tem oposição à direita. O Brasil está caminhando para uma Venezuela, mas ainda não chegou lá, né? Algumas pessoas dizem que já chegou. Ainda não chegou, afinal de contas, não foi fechado o Congresso aqui, né? Mas há uma sanha por parte do Larap em fazer isso. Havia também uma sanha por parte de Dilma Rousseff, que queria fechar o Congresso antes de ser afastada em 2016, e com razão. E com razão. Não houve nenhuma ilegalidade no afastamento de Dilma Rousseff. Afinal de contas, ela não só cometeu crimes em seus governos, mas também no período militar, onde até mesmo assaltou bancos. Dilma Rousseff assaltou bancos contra fatos, não argumentos. Por que ela não está presa? Por que ela não foi presa, né? Por conta do seu afastamento em 2016. Afinal de contas, ela cometeu inúmeros crimes. Não foi só o crime das pedaladas, foram outros crimes também, né? Outros crimes também. Ela aparelhou as estatais, igual Lula. Ela aparelhou o judiciário, igual Lula. Então ela não é muito diferente do que agora faz ou não faz o Larap, né? O Larap não apresentou um plano de governo, não apresentou base no Congresso e, consequentemente, não tem sustentação, né? Agora, o Marcos Duval já sabia que passaria por uma operação dessa. Afinal de contas, não encontraram absolutamente nada que o incrimine, né? Também não vou encontrar nenhuma prova, né? Nenhuma prova contra o presidente Jair Bolsonaro. Afinal de contas, trata-se do melhor presidente que o Brasil já teve. Contra fatos não argumentos. Contra fatos não argumentos, né? Mas por quê? Por que querem ouvir Marcos Duval? Porque até o presente momento não foi encontrado nenhuma prova contra ele, né? Por que querem ouvir Bolsonaro? Por que querem ouvir Daniel Silveira? Afinal de contas, esses não cometeram nenhum crime, diferentemente do Lula, Gonçalves Dias e Flávio Dino. Esses sim cometeram crimes, não Marcos Duval, Daniel Silveira e o próprio presidente Bolsonaro. Mas atualmente a gente vive num Brasil de inversão de valores, onde querem o tempo todo transformar o certo em errado e o errado em certo, o que é um absurdo por si só. Então é inadmissível uma operação, né, uma operação nos endereços de Marcos Duval. Mas ele já sabia, né, já sabia que passaria por isso, inclusive já afastou a família dele, né, do Brasil, né? Enfim, o Marcos Duval não é bobo, né? Eu espero que ele não recue, né, diante de tudo que tem acontecido contra ele, né? Enfim, logicamente, o ministro lá do STF, chamado Moraes, né, se viu intimidado, né, por quererem, né, o convocar para a CPMI, né, que até então não estava, né, antes das convocações, das primeiras convocações, não estava cooptada pelo desgoverno do PT. Porque agora a CPMI foi comprada escancaradamente pelo desgoverno do Lula. Afinal de contas, só convocaram Anderson Torres, Cid e Braga Neto. Por que não convocaram Gonçalves Dias, Flávio Dino, né? Ou até mesmo um ministro do STF? Eis a questão, né? Dizem que a CPMI, né? A CPMI
poderia ser uma CPMI pela verdade. Por que não convoca esse que eu acabei de citar, então? Né? Por que não convocar, né, nome que compõe os dois lados do espectro político? Né? Enfim, eu acredito que a CPMI já era, a não ser que haja uma reviravolta extraordinária. Né? Afinal de contas, né, como credibilizar uma CPMI que tem, né, de relatora a Elisiane Gama, que é afiliada, né, vamos dizer assim, aliada de Flávio Dino, que hoje compõe um desgoverno que é ilegítimo. Hã? Por que aqueles invasores do dia 8 de janeiro que estiveram lá na Praça dos Três Poderes tiveram tanta facilidade de chegarem aonde chegaram? O próprio Flávio Dino disse que estava na janela naquele dia 8 de janeiro. Né? Por que Flávio Dino não foi convocado para a CPMI ao invés de convocarem Anderson Torres, que sequer estava no Brasil no dia 8 de janeiro? Eis a questão. Eis a questão. Né? Mas, enfim, está nesse Brasil onde atualmente se promove, né, através das instituições, uma inversão de valores, onde querem o tempo todo transformar o certo em errado e o errado em certo. Né? Presto aqui meu repúdio, tanto ao STF quanto à PF, né? Prestar aqui meu apoio ao Marcos Duval, né? Mas não só a ele, né? Mas também, né? Também ao Daniel Silveira e o presidente Bolsonaro, né? Porque esses sim defendem, né? Defendem de fato a verdade, né? Eu acredito que o Marcos Duval, né, tem sido um dos senadores mais combativos lá do Congresso Nacional. Dizem que o Congresso está mais à direita, sendo que eu não vejo isso na realidade, né? Ainda mais por parte do Senado. Afinal de contas, esse corrompeu a CPMI. Ora, se temos um Congresso mais à direita, por que a CPMI foi cooptada pelo desgoverno do PT? Eis a questão. Né? Novamente enfatizo, direita não invade, quem invade é MST, quem invade é MTST, né? Mas por quê? Né? Por que o desgoverno do PT foi tão contra a CPMI? Até momentos antes dessa comissão ser instaurada. Eis a questão, tá ok? Enfim, prestar aqui meu apoio ao Marcos Duval, né, diante dessa arbitrariedade contra ele, né? Ele tá preocupadíssimo, né? Tanto que marcou, né, sua festa, nesse exato momento, sua festa no Espírito Santo, né? Com certeza vai lotar, né? Enfim, eu acredito que o Marcos Duval deveria contratar o Moraes para ser seu marqueteiro pessoal. Afinal de contas, o Merchan funcionou. Funcionou. Né? Tanto que a festa do Marcos Duval vai bombar muito, tenho certeza disso, né? Parabéns ao Marcos Duval, inclusive, tá ok? E é isso. Então, pessoal, compre o livro do Marcos Duval, que está sendo lançamento lá em Vitória, tá ok, gente? Se inscreva e compartilhe. Vamos terminar essa live por aqui, desejando um maravilhoso final de semana para toda a família brasileira, para a família brasileira de direito. Gente, se puder, vai na igreja mais próxima da sua casa e ore pelas famílias brasileiras, para aqueles que menos têm. Antes de finalizar aqui, eu quero informar aqui que Anderson Torres confirmou sua ida à CPMI. Além disso, o Bismarck acabou sendo solto no dia de ontem. Isso. Parabéns aqui ao Bismarck, né, por sua defesa às liberdades individuais, né? Merecido a soltura dele, né? Enfim, foi mantida a condenação do Fábio Porchat, que terá que pagar 15 mil a Carlos Bolsonaro, né? Além disso, a justiça bloqueou, né? Aqui no informe, né? A justiça bloqueou mais
de meio milhão das contas de Bolsonaro, né? Houve Bolsonaro uma tá atualização perante a outra live que a gente fez na quarta-feira, né? Então já bloquearam mais de 500 mil das contas, né, do presidente Bolsonaro, né? Além disso, o Mauro Cid, né, não quer depor na CPMI, né? Então informe aqui de última hora, né? Mauro Cid pede ao STF autorização para não ir à CPMI, né? Portanto, o Anderson Torres vai, mas o Mauro Cid não quer ir, né? Enfim, é direito dele. E é com essa informação que a gente finaliza essa live, não é isso? Isso. Então, meus amigos, se inscrevam e compartilhem um maravilhoso final de semana para toda a família. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos guarde. Tá, gente? Vamos terminar essa live por aqui. Voltamos na segunda-feira, um final de semana de bênçãos para todos. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Valeu. Bolsonaro 2026 e vamos que vamos. Bom Valeu. final de semana em nome de Jesus para todos aí. Boa noite a todos.